Sexta-feira, dia 1º de agosto de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem. Temos notícias importantes para passar. Claro que tudo dentro desse mesmo contexto do momento, que é esta confusão estabelecida pelo Brasil contra os Estados Unidos. As coisas precisam ser colocadas dessa maneira. Não foi os Estados Unidos que procurou esta confusão. Não. Os Estados Unidos encontrou o estopim que necessitava para colocar as sanções contra o Brasil por diversos fatos. BRICS, primeira coisa. Desdolarização, segunda coisa. Apoio ao Hamas, terceira coisa. Ataques constantes ao presidente Donald Trump e ataques também contra Israel, sem contar o apoio brasileiro à Rússia, e ao Irã. Tudo isso serviu para entrar no pacote que provocou os Estados Unidos a fazer o que fez. E olha, tem muito mais coisas do que podemos imaginar, porque nós não prestamos atenção há 2 dias atrás, quando foi estabelecido a sanção pela lei Magnitsky, aquele ministro. Porque o Trump, na verdade, decretou uma emergência nacional contra o Brasil. E é uma coisa muito séria. E nós vamos falar sobre isso, evidentemente. Nós ficamos aí atônitos, então, com a notícia, ficamos animados, Finalmente a lei Magnitsky foi aplicada a quem de direito. A quem de direito, não foi nada injusto, muito pelo contrário, E por isso nem prestamos atenção na profundidade do que foi determinado pelo presidente americano. No documento enviado pela Casa Branca, a menção de emergência nacional tem um peso monumental. E Donald Trump declarou o seguinte: agora, portanto, eu, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, concluo que o escopo e a gravidade das políticas, práticas e ações recentes do governo do Brasil constituem uma ameaça incomum e extraordinária que tem sua origem total ou substancialmente fora dos Estados Unidos à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. E por meio desse declaro emergência nacional com relação a esta ameaça. Ponto. O decreto de emergência é contra o Brasil especificamente. Minha gente, emergência nacional contra um país, no caso contra o Brasil, é o passo mais agressivo que Donald Trump poderia tomar antes de romper relações diplomáticas, antes de cortar qualquer tipo de contato diplomático, comercial, econômico com o Brasil. Ele colocou o Brasil na lista negra dos Estados Unidos com efeitos econômicos devastadores e um isolamento diplomático inédito na história moderna. Portanto, o próximo passo pode ser um rompimento diplomático, o que pode ser considerado um tsunami econômico comercial contra o Brasil. Ele tem esta chave na mão. Ele pode ligar ou desligar a chavinha. Ele ganhou poderes especiais, segundo a lei americana, e pode acionar leis específicas para lidar com uma ameaça externa que ele considere grave. Quais são essas ameaças? Unir o Brasil a regimes totalitários e comunistas. O termo é esse. A palavra correta é esta: fazer o Brasil ficar aliado a Irã, a Rússia, sem contar a fronteira com a Venezuela. Então isso para os Estados Unidos é muito grave, porque não envolve somente uma ideologia de esquerda, mas envolve também um ajuntamento de forças militares entre esses países, propiciando alternativas para que um bloco mais vermelho, digamos assim, possa bater de frente com os Estados Unidos quase que na fronteira.
vamos dizer assim, porque a distância da Venezuela até os Estados Unidos é um piscar de olhos, considerando o globo por inteiro, né? Muito bem. Com isso, o Brasil conseguiu então chegar nesse ponto. E aí nós perguntamos: como? De que jeito isso aconteceu? Há quanto tempo isto vem acontecendo? Não é de hoje, não é de agora. E por isso é por isso que quando o Jair Messias Bolsonaro venceu o pleito lá em 2018, foi uma tremenda decepção para a esquerda, que naquele momento já tinha tudo pronto, tudo planejado para entregar o Brasil ao comunismo. Estava tudo encaminhando, tudo no caminho, linha reta com a China, com a Venezuela, Irã, Rússia, etc e tal. E o Jair Bolsonaro entrou, interrompeu e causou o quê? A ira da esquerda. Por quê? O que se faz hoje com o Jair Bolsonaro nunca foi feito com presidente algum. Mesmo Donald Trump, tendo passado por dificuldades agora, antes de sua reeleição, no período de Joe Biden, ele pelo menos estava lutando com as armas constitucionais dentro de um país onde a Suprema Corte não interfere na política e, portanto, a esquerda americana não tinha um apoio de um Supremo Tribunal como aqui tem. E o Jair Bolsonaro foi atacado por todos os lados, pela esquerda, pela imprensa, pelo Supremo Tribunal, que levantaram falsas narrativas, falsas informações, para jogar nas costas de Jair Bolsonaro e todos aqueles que o acompanham culpas inexistentes de fatos que não aconteceram. Tudo na base da mentira que a imprensa fazia e faz ainda de forma proposital, afirmar a veracidade desses fatos que nunca ocorreram. Até agora a imprensa ajuda o Supremo a dar ares de normalidade e ares de democracia, mesmo tendo atitudes antidemocráticas em suas decisões. Nós acompanhamos todos juntos o que vem acontecendo aí no Supremo, as ordens daquele ministro, nós estamos acompanhando. Nós sabemos de tudo. Toda a história de Jair Bolsonaro, por tudo que ele passou, por tudo que seus aliados passaram e estão passando. Tudo isso nós conhecemos de cabo a rabo. Mas os Estados Unidos, durante o governo Biden, fecharam os olhos, né? E agora com Donald Trump a mesma coisa. Foi aberto os olhos novamente e lá os democratas estão tendo que engolir, porque não tem o Supremo Tribunal dando apoio a eles. Muito pelo contrário. O Supremo Tribunal americano é de maioria conservadora. E agora, então, Donald Trump decreta esse estado de emergência contra o Brasil, nos colocando aí numa condição de párias internacionais, né? Ou pária internacional, desculpem. Mas a tragédia estava anunciada, né? Por mais de um ano, os Estados Unidos enviaram alertas claros ao Brasil. Sanções graves estavam no horizonte. E não era blefe. Mas o governo do Inácio e o Itamaraty, mergulhados em discursos ideológicos e numa diplomacia faz de conta, ignoraram os sinais, não quiseram ver. Ignoraram tanto que o improvável virou realidade. Aquele ministro se transformou em pária internacional, sancionado pela lei Magnitsky. Logo após o leite derramado, ele buscou apoio integral de seus pares no Supremo Tribunal e queria uma carta unânime em sua defesa, uma blindagem institucional contra o constrangimento pelo qual começou a passar desde então e vai passar por muito tempo, um constrangimento internacional. Mas o tiro saiu pela culatra. A maioria dos ministros se recusou a assinar essa carta. O racha, antes sussurrado nos corredores da corte, tornou-se público e inescapável. O resultado mostrou que aquele ministro poderá ser entregue aos leões do sistema, pois mais da metade dos ministros se recusaram a assinar a carta de apoio.
Para conter o desgaste, eis que então surge o Inácio, que entrou em cena. No Palácio do Alvorada, organizou um jantar para fortalecer ao ministro sancionado. Isso depois de uma breve reunião lá no Palácio do Planalto com alguns deles. Só que o gesto saiu menor do que o esperado, porque dos 11 ministros convidados, somente 6 compareceram, né? 5 se recusaram, ou melhor, 5 não compareceram, e provavelmente esses foram os que faltaram também em assinaturas na tal carta que foi preparada pelo Barroso, né? Ou seja, foi um jantar melancólico. Claro, André Mendonça, Cássio Nunes, o Luiz Fux, Carmen Lúcia e o Dias Toffoli não quiseram experimentar o assado de cordeiro que foi servido à mesa. O que deveria ser um ato de unidade virou fotografia de fraqueza. A cena mostrava não apenas um Supremo dividido, mas também um governo disposto a gastar capital político para proteger um aliado internacionalmente condenado. No mesmo jantar, veio a cena mais ousada e perigosa. Porque aquele ministro, aquele sancionado pela Lei Magnitsky, que é bom que a gente sempre crave isso na testa, decidiu peitar o presidente da maior potência do planeta, como se fosse ele o porta-voz da soberania nacional, dizendo que o ocorrido não vai impedi-lo de continuar levando adiante os processos que justificaram, inclusive, as sanções contra ele mesmo. Heroísmo? Claro que não. Desespero. O gesto revelou um magistrado acuado, transformando sua crise pessoal em afronta diplomática que pode custar caro ao Brasil inteiro. Durante esse jantar dos naufragados, aquele ministro disse recusar ajuda da Advocacia Geral da União, que se propôs recorrer à justiça americana para retirar esta sanção contra ele, né? Como se ele pudesse enfrentar Washington de igual para igual. Fato é que todos os alertas foram ignorados pelo Inácio, pelo Itamaraty e também pela Suprema Corte, o que culminou com as sanções de retirada de vistos de 8 ministros e com a aplicação da Lei Magnitsky contra aquele ministro. Não? Com o Supremo agora dividido, incapaz de defender em conjunto seu próprio membro, ficou claro que a situação transformou a crise pessoal de um único CPF, né, em embaraço diplomático nacional. Como resultado interno, agora se vê um Supremo rachado, um presidente que defende aliados em vez de defender o país, e uma nação que paga o preço de uma diplomacia cega. A história vai registrar. É a primeira vez que um ministro do Supremo foi punido internacionalmente. E isso não foi um acidente. Foi uma consequência da arrogância e da omissão. Talvez, ao recusar a ajuda da Advocacia Geral da União para tentar reverter a sanção sofrida, aquele ministro já antecede o improvável, ou provável, melhor dizer, o provável insucesso, tá? Ou improvável sucesso. Ele já sabe de antemão que não vai obter êxito em recorrer a uma justiça que leva as coisas a sério, né? E tenta com isso então mostrar que tem uma resiliência, que ele já não tem medo, coisa que não é verdade. Segundo aí um advogado de nome Michel Dias, que é especializado em casos da Lei Magnitsky, o processo para reverter as sanções contra aquele ministro pode levar anos para ser finalizado. Ele disse ao jornal Poder 360 que o OFAC, que é a Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, não tem um prazo específico e muito menos obrigatório para responder ao ministro, caso a OFAC seja acionada. O ministro sancionado vai precisar contratar um advogado nos Estados Unidos
para representá-lo. E o pedido para retirar seu nome da lista de sancionados precisará conter provas e depoimentos de terceiros. Isso para provar que as alegações contra ele são infundadas, o que ele não vai conseguir provar nunca, né? Ele tem que seguir esse processo administrativo, já que é esta agência que administra a Global Magnitsky. Se ao final desse processo administrativo o OFAC se recusar a removê-lo da lista, só aí ele poderá entrar com uma ação na Justiça Federal contra lá nos Estados Unidos, contra a própria agência que o colocou na lei, né? E isto faz com que o processo leve anos para ser resolvido, com chances mínimas de bom resultado, porque ao aplicar a lei, o governo americano se preparou muito antes. Aliás, para quem não sabe, se a notícia saiu há 2 dias atrás, naquele momento já fazia 5 dias que Donald Trump havia enviado comunicado ao Congresso americano que estava ciente que a lei iria ser aplicada. Conforme diz aí o diálogo de Sócrates, não o jogador, não, o filósofo, diálogo de nome A República, que foi escrito por Platão por volta de 375 anos antes de Cristo, sobre justiça, ordem e o caráter do homem justo, diz o seguinte: quando alguém se torna tirano, torna-se mais selvagem de todas as feras humanas. Talvez aquele ministro já tenha se transformado nesta fera, a fera ferida, né? Segundo um excelente texto que foi escrito pelo Flávio Gordon na sua coluna do jornal A Gazeta do Povo de hoje, existem cenas que sintetizam épocas. Em tempos clássicos, bastava um gesto para transformar um momento vulgar em símbolo histórico. César, por exemplo, cruzando o rio Rubicão em 49 a.C., deixou aquilo como uma marca. Dom Pedro, erguendo a espada à beira do Ipiranga, deixou uma marca. Winston Churchill, fazendo o V com os dedos da vitória, marcou momentos para a história. Agora, nos dias de hoje, parece que aquele ministro resolveu entrar para esta lista de sinais. Primeiro foi aquele gesto da degola, enquanto ocupava lá o plenário do TSE. E agora este gesto na Neoquímica Arena, levantando o dedo do meio, para a arquibancada, levantando o dedo em riste para o público que ali estava. E assim ele resolveu extravasar o seu odioso desprezo por tudo aquilo que transcenda o seu ciclo de seguranças e bajuladores, porque tem muitos. Um juiz de verdade não faz gesto de degola, não ameaça, não berra, não usa o cargo para vinganças pessoais, e muito menos políticas, que não é a função de um juiz. Se a ideia era preservar a soberania, talvez fosse prudente começar evitando transformar a arena global em tragicomédia diplomática. Mas, ao contrário do que prega o bom senso, do que prega a cautela, tão necessária para momentos como estes, aquele ministro declarou hoje, na retomada do recesso judiciário, que um grupo age de forma covarde e traiçoeira contra o Supremo Tribunal. Assim como eu previ no vídeo de ontem, ele voltou a elevar o tom contra os seus críticos, dobrando a aposta. E com um discurso incisivo ele acusou determinados grupos de atuarem de maneira covarde, traiçoeira contra o Supremo Tribunal Federal, atacando não apenas os ministros individualmente, mas também a própria instituição. Ele ressalta ainda que o Supremo é alvo de uma estratégia de deslegitimação contínua, que busca enfraquecer o poder da Corte no cenário político e jurídico nacional. Ele diz que a Corte está no cenário político. Isso é inadmissível. A Constituição prega que isto é proibido para qualquer magistrado. Segundo o ministro,
As críticas extrapolam o debate democrático e se transformam em ameaças diretas ao Estado de Direito. Blá, 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 blá. Destacou que a Corte não se intimidará diante de pressões externas e continuará exercendo seu papel constitucional. O Supremo Tribunal Federal não se curva a ataques. Atuamos e continuaremos atuando com independência e firmeza. O que se faz contra esta instituição é um ataque à democracia brasileira, afirmou o sancionado pela Lei Magnitsky, que deveras ficará conhecido daqui por diante, né? Pior de tudo, que ao final acabou recebendo aplausos de parte dos presentes, aplausos muito acanhados. Na mesma sessão, o presidente do Supremo, o Barroso, fez questão de elogiar o colega sancionado, dizendo que aquele ministro tem agido com bravura. Sua postura, ainda que custosa no âmbito pessoal, foi essencial para garantir que esta corte mantivesse sua independência e autoridade constitucional. Declarou também o sancionado com visto, né? Porque o Barroso também perdeu o visto, que o sancionado pela Lei Magnitsky representa a bravura de um magistrado que defende a Constituição. Tudo conversas ao vento. Já o decano, o Gilmar, né, disse logo no início que Eduardo Bolsonaro, o nosso herói, o herói do momento é ele mesmo, fugiu covardemente do Brasil, né? Está difundindo a lei Vosias contra o Supremo Tribunal Federal. Eles gostam de usar palavras complicadas, né? Para que isso? Pois é, tudo isto poderia ter sido evitado pelos governantes. Todos eles. Se lá no início tivessem preparado melhor este plano em querer transformar o Brasil num puxadinho da China, como eles mesmos gostam de dizer que admiram. Porém, como eles deixaram a soberba inflar o próprio ego, ignoraram o fato de que um vendedor de hambúrgueres, como eles gostam de lembrar, poderia se transformar aí num influente amigo da família mais poderosa do mundo. Donald Trump, como grande negociador e homem de negócios que é, não jogaria suas fichas em alguém despreparado para um embate. E hoje, esse tão achincalhado como o próprio pai Jair Messias Bolsonaro se tornou o maior símbolo de resistência conservadora do país. O nosso presidente mito, que está assim, debilitado, cansado e acuado por não poder se manifestar agora, deve estar muito orgulhoso de seu filho fritador de hambúrgueres, que acabou de fritar um ovo. Meus amigos, é isso. É isso que está acontecendo. Estamos aí vendo que o Supremo voltou com carga máxima, fazendo de conta que com eles ninguém pode, né? Com eles ninguém chega a lugar nenhum. Nós é forte, com nós ninguém pode, ninguém podemos, agora se consagramos. É assim que eles estão achando, brincando com coisa séria. E já, a continuar nesse ritmo, muito provavelmente outros serão afetados pela Lei Magnitsky, e esperem em Deus que o pior não aconteça, que é o rompimento diplomático, porque aí a cuíca realmente vai cantar. Aí a giripoca vai chiar. Não sei se o termo é esse mesmo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, não é isso? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu acabei de gravar, exatamente 16 horas e 20 minutos. Não sei se vai acontecer mais alguma coisa interessante hoje à tarde e à noite, e vocês vão acompanhar pelas mídias, evidentemente. Mas quero pedir a vocês que deixem um like no vídeo, que convidem seus amigos para me acompanhar, para vocês se inscreverem no canal e me ajudar, né? Isso é muito importante. E espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.